Olá, tudo bem com você? O que você me conta de novo? Eu te conto que eu sou o Ricardo Pereira, coach, storyteller e palestrante, e estou estreando aqui essa sequência de vídeos onde eu vou te dar dicas sobre como fazer apresentações emocionantes, apresentações engajadoras, que vão ajudar você a deslanchar na sua carreira, a divulgar o seu negócio e qualquer finalidade que você tenha na sua mente com apresentações. Eu sou trainer da Corre Institute e também da R2G Coaching. São duas empresas focadas no desenvolvimento humano e eu sou o professor da formação de oratória e técnicas de palco e também da formação de storytelling. Então, estou aqui para ajudar você, através dessa sequência de vídeos, como se portar numa apresentação, dar dicas de como falar em público, dar alguns toques de storytelling. Um outro vídeo eu explico melhor sobre storytelling. Eu espero que você goste bastante e também fica à vontade, por favor, para deixar suas dúvidas nos comentários abaixo, ok? Então, esse meu primeiro vídeo vai para você que tem aí o medinho de falar em público. Aliás, não é um medinho, né? É o maior medo da humanidade, é maior até que o medo da morte. Sabia disso? Bom, para te ajudar a superar um pouco esse medo na hora de fazer a sua apresentação, eu vou te dar algumas dicas rápidas. Tá? Entenda que falar em público é a maneira que nós usamos as nossas técnicas de comunicação não verbal, comunicação verbal, e também uma forma de distribuir o nosso conhecimento sobre o assunto que a gente está falando. Então eu vou abordar um pouco de comunicação não verbal, de verbal e do assunto para você entender como é que você, usando bem essas três ferramentas da oratória, você consegue falar bem em público e superar o seu medo. Bom, primeiro com a comunicação não verbal. A maior parte da nossa comunicação é a comunicação não verbal. Então, o corpo fala e os nossos gestos falam por nós, muito mais do que a comunicação verbal, muito mais do que a escrita ou a voz. Então é importante que diante do público você sinta mais confiança, que você busque dentro de você situações que você teve no passado, muita confiança, muita coragem. Essas situações vão fazer com que a sua postura, a sua comunicação não verbal, seja uma comunicação firme, uma comunicação que vai gerar autoridade, uma comunicação que vai gerar empatia com o público, que vai gerar o respeito e, mais do que nunca, uma comunicação que vai te dar coragem, uma comunicação que vai te dar autoestima, autoridade. Então, como é que você pode usar de uma forma bem bacana a comunicação não verbal para evitar de ter medo de falar em público? Bom, primeira coisa, quando a gente sente medo, normalmente a gente sente uma sensação de paralisia. Você já ficou com medo de alguma coisa e de repente se sentiu em pânico e ficou imóvel e não conseguia se mexer? Bom, a melhor forma de você superar isso é fazendo exatamente o contrário. Então, se você se sente um pouco intimidado diante do público, faz como eu estou fazendo, solte as mãos. Não deixe suas mãos presas no seu corpo, solte as mãos. Deixe os seus braços fluírem, deixe os seus braços andarem, faça gestos leves, sorriso. Dê um sorriso, em vez de manter os dentes tremendo, sorria. Olhe para o público, olhe para cada pessoa que está na plateia. E assim, não se preocupe, porque eu tenho certeza que cada um que está na plateia também sente a mesma coisa que você, então todos vão te entender. Procurem ter movimentos leves em vez de ficar preso. É uma forma de você curar e reverter a comunicação não verbal, ou usá-la ao seu favor. Respire normalmente. Quando nós ficamos nervosos, quando nós ficamos ansiosos, com medo, a nossa tendência é respirar mais rápido, é falar com um pouco de dificuldade, o ar some. Não! Respire normalmente, fale calmamente, ok? Vamos falar, aproveitando que eu falei sobre falar, a comunicação verbal. Como é que nós usamos a comunicação verbal para superar o medo de falar em público? Comece falando devagar. Não devagar quase parando. Mas quando você sentir que você está acelerando muito e que você não sabe quando parar, pausa, respira e fale bem devagar. Devagar, claro,
Tenta usar uma altura de voz, um volume de voz adequado onde você está apresentando. Se você estiver apresentando numa sala de aula e não tiver microfone, tenta fazer a sua voz chegar no fundo da sala. E não tenha medo de perguntar para a plateia se o fundo está escutando. Pergunte. E se você realmente quiser trazer o público para você numa forma de empatia, e se você não tiver problemas com isso, divida o seu medo com o público. Pode confessar. Você pode começar a sua apresentação se apresentando, a sua palestra se apresentando, e aí você diz para o público, boa noite, boa tarde, bom dia, eu sou o Ricardo, e eu vou fazer uma apresentação, mas eu tenho que confessar para vocês que eu estou muito assustada, eu estou com medo, mas eu conto com a ajuda de vocês para que juntos a gente possa superar isso. Isso é muito melhor do que guardar para você, concorda? Então essa é uma outra dica muito boa. E o último item das técnicas de oratória é o assunto, né? Além da comunicação não verbal e da comunicação verbal, nós temos o assunto. Afinal de contas, a gente se apresenta sobre alguma coisa, nós falamos sobre alguma coisa. A melhor forma de você usar o assunto ao seu favor para evitar o medo de falar em público é conhecendo o assunto muito bem. É estudando antes, é sendo expert no assunto, ou pelo menos tendo um bom preparo. E, muito importante, treine antes. Se você fizer uma apresentação um dia antes ou uma semana antes para um público que talvez não seja o público-alvo da sua palestra, mas que você possa juntar um punhado de pessoas, 5, 10 pessoas, e fazer a sua apresentação como teste e colher o feedback da plateia, além de você ter a oportunidade de corrigir os pontos que você não foi tão bem, você já fez a primeira tentativa, você já se apresentou pela primeira vez. É muito mais difícil você chegar diante de uma plateia e falar pela primeira vez sobre alguma coisa do que você fazer pela segunda ou pela terceira vez. Faz sentido para você? Eu espero que você tenha gostado muito e se você tiver dúvida, como eu disse no início, pode mandar bala nos comentários, mandar mensagens para mim que vou ficar muito feliz de responder para você, ok? E nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau.